muita alegria e muita honra de ouvi-la em nosso seminário. A palavra é toda sua. Primeiro queria... Dá para escutar, Manuel? Ok com som? Bom, primeiro eu queria agradecer ao nosso querido Paulo, nosso diretor da Escola Superior do Ministério Público do MPU, dizer que é um prazer imenso participar, né, dessa sua gestão tão grandiosa, que vem desenvolvendo trabalhos tão importantes, né, para todo o Ministério Público da União. Então, parabéns pelo seu trabalho. Mas agradecer especialmente ao Dr. Manuel por esse convite de estar nesse webinário, de participar dessa discussão de liberdade religiosa, que, na verdade, está para muito além de liberdade religiosa, né? Eu acho que nós ouvimos aqui palavras maravilhosas no mostrar que a liberdade religiosa está para a liberdade de viver, está para a liberdade de pensar, está para a liberdade de caminhar, está para a liberdade de escolher os seus caminhos. Então, eu entendo que a liberdade religiosa está muito além de um simples recorte de uma liberdade única, como se fosse algo separado de todo o resto. Então, Dr. Manuel, parabéns por esse evento, por essa realização. Acho que é uma discussão que o Brasil precisa sempre realizar. Eu acho que é colocar o assunto na mesa para que a gente possa perceber o tamanho do problema, perceber o tamanho da nossa dificuldade, dos nossos desafios para o futuro. Então, acho que é muito importante colocar essa discussão sempre no nosso dia a dia, né? O assunto não pode ficar embaixo do tapete, porque em todas as palavras que eu escutei aqui hoje nessa manhã, a gente escuta denúncias, a gente escuta incompreensões, a gente percebe os desafios que nós temos pela frente. Por isso é muito importante que a gente discuta esse assunto, que a gente debata esse assunto. Então, agradeço pela realização do evento e agradeço muito por esse convite. Queria cumprimentar também a doutora Delamare e dizer que eu não a conhecia, mas de verdade me senti muito feliz em ouvi-la falar. Eu acho que ela nos deu aqui várias lições, né, do que nós não podemos fazer. Quer dizer, ela nos ensinou sempre o amor pelo outro, o respeito pelo outro, e ela colocou palavras importantes, como o respeito à forma do outro viver. É respeitar o outro que é diferente do que eu faço, do que eu escolho. Então, acho que ela trouxe aqui palavras muito lindas, assim, muito importantes para o nosso dia a dia. E eu, escutando a doutora Delamare, eu pensava assim, eu tenho 2 filhos do Manuel, eu tenho um de 12 e um de 9 anos. Eu dizia, pensava aqui comigo, eles tinham que estar escutando, eles tinham que estar ouvindo isso, né? Porque é aquilo que a gente planta todos os dias na educação deles. Então, eu queria muito que eles tivessem acompanhado a fala dela, mas vou colocar na próxima, vou encontrar onde ela fala. Você me conta da próxima vez que você convidar ela, Manuel, que é para a gente poder fazer essa organização, tá certo? Queria agradecer muito, então, doutora Delamare, pelas suas palavras de incompreensão, de indignação, de denúncia, mas, ao mesmo tempo, de luz, mostrando qual é o caminho, mostrando qual é a saída que nós temos. Bom, mas vamos, então, à nossa fala de hoje. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre Estado laico, sobre tolerância religiosa, e eu queria cumprimentar a todos que nos acompanham, todos que nos assistem, a todos os demais palestrantes desse dia de hoje. Um bom dia a todos, de muito trabalho, de muita realização, e obrigada pela presença. Nós vamos falar um pouco sobre Estado laico e tolerância religiosa. E como bem colocou o doutor Manuel, eu atuo no direito administrativo e é claro que eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, entendendo um pouquinho a atuação do direito administrativo dentro desse Estado laico, dentro dessa questão de tolerância religiosa e o contexto um pouco da jurisprudência no que diz respeito aos institutos do direito administrativo. Bom, primeiro nós temos que perceber que a liberdade religiosa, a tolerância religiosa, ela é uma garantia de todo brasileiro e todo estrangeiro residente no país. E que essa garantia está prevista no texto constitucional, lá no artigo 5º, no caput, no inciso 6º, 7º, 8º e assim por diante. Temos várias previsões constitucionais nesse sentido. É só lembrar lá no artigo 5º do texto constitucional a inviolabilidade, a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício do culto religioso e a garantia, né, na forma da lei, da proteção dos locais de culto e de suas liturgias. Assegurado também no texto constitucional a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação, então, civis e militares, de internação coletiva, e ainda assegurado que ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de uma obrigação legal imposta a todos e se recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada pela lei. Então, é importante perceber que, para o administrado, o Estado
Estado tem uma garantia, um parâmetro de determinação. Estabelece, então, o direito de promover o culto religioso e dele participar. A garantia de não ser privado dos seus direitos em razão de uma convicção religiosa, tendo para o administrado o direito alternativo, a opção de se realizar de outra maneira. Mas, se nada for feito, a responsabilização com relação a essa providência. O direito à assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, mas também é importante perceber o direito de se expressar de modo desembaraçado, os seus dogmas religiosos e os correspondentes desdobramentos. Aqui nós temos que perceber que o direito de expressar de modo desembaraçado significa dizer direito de pensamento. E aqui nós puxamos o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. A livre manifestação de pensamento também está atrelada à livre manifestação de se colocar sobre os seus dogmas religiosos, sobre a sua forma de caminhar na sua religião. Então, isto é liberdade de pensar. Mas significa também a liberdade de manifestação, prevista no artigo 5º, inciso 9º da Constituição Federal, que diz a manifestação da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de qualquer censura ou licença. Então, sempre quando a gente pensa em liberdade de religião, em liberdade religiosa, nós estamos falando da liberdade na manifestação do pensamento, nós estamos falando da liberdade na atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sendo vedada, portanto, qualquer tipo de censura ou de licença. E aqui é importante perceber que o direito brasileiro ele também garante todas as normas expressas nos tratados internacionais, que o Brasil ratificou, que o Brasil participa. Então, não é só o que está na Constituição, não é só o que está na norma brasileira, mas também o que está nos tratados internacionais, já que a garantia da liberdade religiosa é para os brasileiros e para os estrangeiros residentes no país. Além disso, tem uma outra garantia que está atrelado ao direito à liberdade religiosa, que é efetivamente a liberdade de reunião. A liberdade de reunião religiosa, ela também está prevista no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 16, que garante a ampla liberdade de reunião. E aí perceba, a Constituição Federal diz assim, olha, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais públicos e sem autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. E nesse ponto, eu vou aproveitar as palavras da doutora Delamare. Ele diz o seguinte, há uma garantia constitucional de se reunir? Há. É uma garantia prevista no texto constitucional de que eu não preciso de uma autorização prévia do poder público? Sim. Eu tenho que observar, na verdade, a não existência de uma realização ou de uma reunião previamente convocada para aquele local. Tem que ser sem armas e tem que ser de forma pacífica. Sem armas e de forma pacífica. O que significa dizer que esta garantia constitucional, ela não é absoluta. Eu tenho o direito de reunião? Tenho, sem armas. Eu tenho o direito de reunião? Tenho, de forma pacífica. Então, qualquer tipo de violência praticada num espaço como esse não pode acontecer. Com a desculpa da bandeira de uma crença religiosa, eu não posso violar a garantia constitucional de reunião dentro dos limites estabelecidos pelo texto constitucional. E é importante perceber que esse direito de reunião exige o prévio aviso ao poder público. E a jurisprudência brasileira diz, então, se eu faço o prévio aviso ao poder público e vamos imaginar que a reunião naquele local comprometa a segurança pública, que a reunião naquele local comprometa o bem-estar, a supremacia do interesse público, que a reunião naquele horário, naquele local vai comprometer o fluxo da cidade, o trânsito, o deslocamento, a liberdade das outras pessoas. Pode o poder público determinar que se faça em outro local? Isso é possível, porque quando o texto constitucional diz tem prévio aviso, significa também permitir que o poder público faça controle sobre esse direito de reunião. Não é para impedir que ele aconteça, registro muito bem, mas é para permitir que ele aconteça dentro dos padrões previstos no texto constitucional. O que significa dizer, ele pode indicar a realização em outro local? Pode. Ele pode indicar a realização em outro horário? Pode. A jurisprudência já reconheceu no país.
Mas cuidado, esse deslocamento tem que ser com a mesma visibilidade, com a mesma repercussão, viabilizando que a reunião aconteça do mesmo tamanho, na mesma proporção, que eu quero dizer. Não dá para mandar para o fim do mundo, né? Não dá para dizer a reunião vai lá para um lugar que ninguém acessa. Isso não pode. Ou vai ser meia-noite. Também não pode. Mas perceba que há a possibilidade do poder público de fazer um controle, porque o direito de reunião, ele existe, mas ele tem parâmetros previstos no texto constitucional. E entendo que esses parâmetros, eles também são utilizados para o direito de reunião em questão ou nas questões religiosas. Então, não é só de uma forma ampla na reunião política, na reunião social, mas também nas questões das reuniões religiosas. Então, os exageros, a violência e o desrespeito ao direito do outro também não pode acontecer com a desculpa ou com a bandeira de que a nossa reunião ela é religiosa. Então, é importante perceber que essa garantia também está prevista no texto constitucional. Também é importante lembrar que o imperativo da consciência religiosa, que constitui, então, a exceção ao serviço militar. Vamos pensar. O serviço militar ele é obrigatório no país. O artigo 143 da Constituição estabelece de forma clara essa obrigatoriedade. Ressalto, então, que para o artigo 143, parágrafo 1º, a Constituição traz a ressalva, dizendo que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei, mas as Forças Armadas poderão atribuir um serviço militar alternativo. Aqueles que, cuidado, em tempo de paz, alegar imperativo de consciência. Então, o imperativo de consciência, ele também é uma ressalva ao exercício do serviço militar, quando isso for um imperativo. Isso acontece em tempo de paz, na guerra não há essa possibilidade, e ainda o cuidado de que há uma prestação alternativa, que vai se adequar e que tem que se adequar à sua questão religiosa. Eu não posso colocar o imperativo que o sujeito não possa cumprir na convicção religiosa. Então, tem que ser algo que seja possível cumprir. E sobre isso, ele não terá qualquer punição se assim for praticado, então, o caminho alternativo. Então, o Estado tem que ter um caminho alternativo, tem que dar um caminho alternativo. Também é importante perceber que as organizações religiosas, elas têm natureza de pessoa jurídica de direito privado e que o direito civil, lá no artigo 44, o Código Civil no artigo 44, estabelece, então, a liberdade na criação, na organização, na estruturação interna e no funcionamento. Importante, o poder público não pode negar o reconhecimento do registro dos atos constitutivos e necessários ao funcionamento da instituição. Então, o direito civil garante a constituição da organização religiosa. E a administração pública, digo, o poder público, não pode impedir que ela se instale ou que ela seja registrada. Dentro, então, claro, da organização, estrutura e funcionamento interno estabelecidos pela própria instituição. Então, o Estado não pode interferir na forma de se organizar. Agora, é claro que se há um crime a ser praticado, vamos imaginar, vamos criar uma organização religiosa e o objetivo é matar pessoas. Não, não pode, aí não dá para registrar. Mas dentro dos padrões legais do ordenamento jurídico brasileiro, essa organização vai ser registrada e não há impedimento para isso. Outra questão interessante, a imunidade tributária é reconhecida no artigo 150, então, para as organizações religiosas. O que é importante perceber? A imunidade tributária para os impostos, no que concerne ao patrimônio, à renda, aos serviços, relacionado com as finalidades essenciais dessas entidades. Agora, é interessante perceber que essas entidades, elas podem prestar livremente serviços sociais. Então, o que eu quero que você perceba é que esse Estado laico, ele permite a imunidade tributária, ele permite a liberação dos impostos e traz a questão da liberdade na prestação de serviços sociais. E aqui eu falo de ensino, aqui eu falo de saúde, eu falo de assistência social, sobre fomento ou não do Estado. Pode ter ou não a ajuda do Estado. O fato é que esses entes ou essas organizações, elas têm essa ampla atuação. E a doutora Edelamari colocou muito bem, a questão da liberdade religiosa, e esse dispositivo mostra, é muito maior do que a simples religião. É uma forma de viver, faz parte da cultura e da ação do dia. Então, normalmente estão ligadas a outras ações, com ensino, com cultura e com assistência social, que estão incluídas nessa possibilidade, então, na criação das organizações religiosas. Tem uma outra questão que eu também gostaria de refletir e colocar aqui com os senhores, que a doutora Edelamari também puxou esse ponto e acho que ela foi muito feliz nas suas palavras.
a questão religiosa está diretamente ligada às questões culturais, o acesso às fontes culturais, da cultura nacional. E, nesse caso, a administração pública também tem um papel importante. Eu digo que a administração pública tem o dever de manter bens de natureza religiosa quando estes bens integram o patrimônio da cultura brasileira. Então, a determinação, ela vem do artigo 215 e 216 do texto constitucional da Lei Maior. E dizem assim os dispositivos que é importante a gente refletir, né? O Estado garantirá o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes culturais e vai incentivar e vai valorizar a difusão das manifestações culturais. Que manifestação cultural? Nós estamos falando de um Estado plural, nós estamos falando de um Estado que tem diversas manifestações culturais e que todas elas precisam ser valorizadas e respeitadas e difundidas. Então, a colocação da doutora Delamare, no sentido de que não pode manifestar isso, eu invado a live assim, eu vou impedir que o culto se realize assim, eu vou invadir com outra bandeira religiosa porque eu acho que a minha é melhor do que a do outro, não está previsto em lugar nenhum. Na verdade, o que a Constituição garante é a difusão das manifestações culturais em todas elas. Portanto, não existe uma que prevaleça sobre a outra no Estado cultural laico como o nosso. E aí observar que o nosso texto constitucional, no artigo 216, ele traz exatamente o conceito desse patrimônio cultural. O que tem que ser conservado? E ele diz, então, os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto. E aqui é o ponto. Portadores de referências da identidade, da ação, da memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O que eu quero dizer é que a sociedade brasileira ela é formada por diversos grupos, e esses diversos grupos definem a identidade do nosso país. Então, o nosso país não é só católico, o nosso país não é só evangélico, o nosso país não é só espírita, nosso país não é só candomblé e assim por diante. É tudo isso junto. O nosso país ele tem uma diversidade cultural e religiosa que representa a identidade do nosso povo. Então, precisa ser conservado. Então, do mesmo jeito que nós conservamos uma igreja, nós temos que conservar as demais religiões. E isso é fundamental. E é interessante perceber que o patrimônio cultural, regulamentado pelo Decreto-Lei 25 de 1937, ele está sujeito, então, ao tombamento e à conservação pelo poder público desses bens. Eu devo registrar que o tombamento está bem baixa no nosso país e não deveria, né? Porque a cultura está bem baixa no nosso país e não deveria. Na verdade, há pouco investimento no país na conservação do patrimônio histórico e cultural, e isso nos traz uma grande deficiência para o futuro, porque nós contamos a história de um povo a partir dos seus bens, das suas ações, da sua identidade. Se nós não conservamos esses bens, vamos ter dificuldade em contar a história do nosso povo. Isso é fato. E quando a gente fala de tombamento, do patrimônio cultural, é importante perceber que não é só aquela casa, só aquela igreja. Quando a gente fala de patrimônio cultural, nós estamos falando das formas de expressão. Nós estamos falando dos modos de criar, de fazer e de viver. Nós estamos falando das criações científicas, artísticas e tecnológicas. Nós estamos falando das obras, dos objetos, dos documentos, das edificações. Todas elas destinadas às questões culturais. Então, conservar o patrimônio cultural de um povo não é conservar uma única religião e não significa conservar somente uma edificação. É conservar a forma de expressão. Se nós temos o dever de conservar, é inadmissível pensar que nós não vamos aceitar sua existência. Se nós temos, se o texto constitucional nos traz a obrigação de conservar, é impossível imaginar que nós não vamos reconhecer a sua existência. Então, isto é inadmissível. E aqui nós estamos falando de um Estado laico como o Brasil, que traz na essência todas essas garantias. Essas garantias que nós citamos aqui, elas são essenciais num Estado democrático de direito, que tem como base a Constituição Cidadã de 1988, que é pautada em liberdades individuais e na igualdade de todos, como elementos essenciais da nossa democracia.
E aqui nós estamos falando na liberdade religiosa, que não é diferente, como bem apontado, em todas as expressões constitucionais, garantindo o exercício de crença, de fé, por parte de cada indivíduo. Senhores, importante perceber que a pluralidade de religiões no nosso país traz para o povo brasileiro a vinculação cultural e a construção histórica que aponta, assim, uma questão para aqueles que acreditam e para aqueles que não acreditam em nada, desde a primeira Constituição. Desde que o Brasil, em 1981, definiu na Constituição, o Estado como laico. Então, desde sempre, essa pluralidade foi reconhecida. O direito de acreditar e de não acreditar em nada já vem no país desde 1891. Quer dizer, se desde essa época já se fala em Estado laico, não dá para imaginar ações colocadas como a doutora Delamare colocou aqui, né? Quer dizer, o que mais a gente precisa fazer para que as autoridades percebam e entendam? O que mais a gente precisa fazer para que os cidadãos percebam que esse é o nosso Estado de respeito pelo outro? E é interessante que em 1891, a gente já tinha a previsão da questão da plena liberdade de culto, do reconhecimento do casamento civil, do reconhecimento do caráter secular dos cemitérios e a responsabilidade da autoridade municipal na sua manutenção. A educação religiosa, fora do currículo escolar, e também o afastamento da subvenção oficial às igrejas e aos cultos. Aqui eu só queria deixar um registro, né, que é essa questão dos cemitérios e do sepultamento em contexto de pandemia. Sei que o assunto não é muito agradável, mas nós estamos no momento que nós discutimos a liberdade nesse contexto de direito à manifestação religiosa, e que em tempos de pandemia, em contextos de sepultamento, isso não vem acontecendo. Isso vem causando um sofrimento assim gigante para a população brasileira. Nós falamos mais de 100 mil mortos no Brasil, portanto nós não estamos falando de números, nós falamos de pessoas queridas, de amigos, de familiares, de irmãos, de pais, de filhos, de sogros, de primos, de tios e assim por diante. Falamos de pessoas que fazem parte da nossa vida e que neste momento não podem ser realizadas as crenças religiosas, a depender da crença religiosa, em vários momentos. Então, as pessoas têm sofrido muito com essa falta de despedida, com esse direito de manifestar a sua crença religiosa. A pandemia nos traz essa exceção, vamos viver sequelas desse momento, nesse contexto, sem dúvida alguma. E eu já vou fechando a nossa discussão aqui, mas eu queria pontuar, eu sei que meu tempo já está aí acabando, eu só queria pontuar algumas questões. Que primeiro são os símbolos religiosos dentro dos estabelecimentos públicos, rapidamente para a gente fechar. Esse assunto foi levado ao Supremo Tribunal Federal, foi objeto de discussão no agravo em recurso extraordinário 124/9095, sede de repercussão geral, o tema é 1086, e o Supremo Tribunal Federal decide, então, por votação unânime no plenário. Considerou a presença de os símbolos religiosos uma reafirmação da liberdade religiosa e do respeito ao aspecto cultural à sociedade brasileira. Então, o Supremo disse, precisa retirar o crucifixo, precisa retirar uma imagem de um órgão público. O Supremo disse, não precisa, não há exigência, isso é liberdade de manifestação religiosa. E é interessante observar que o Supremo Tribunal Federal, ele faz uma discussão que eu acho que é exatamente o que a doutora Delamare colocou aqui. O argumento que aquilo me desagrada não pode ser integralmente relevante. O que eu quero dizer com isso? A norma, o direito constitucional, o direito administrativo, e a Constituição estabelece no artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, a análise da demanda maior, que exatamente não pode, nos órgãos públicos, os servidores, os servidores que trabalham nas pessoas jurídicas de direito privado, não podem expressar verbalmente a sua fé religiosa quando do exercício das atribuições. Então, no exercício da sua atribuição, você não pode vincular, isso é uma regra constitucional. Mas isso não significa que se deva sepultar completamente a liberdade religiosa em bens públicos, sejam eles de uso comum do povo ou de uso especial. Então, o que o Supremo diz assim, olha, todos têm, em cada religião, você vai ter divergências. Você vai ter formas de pensar. Toda religião, sem exceção, possui dogmas, admoestações, produz padrões morais
que para o outro vai provocar repulsa. Não é o que ele pensa, ou até desprezo. Mas isso não significa que ele não possa executar. Isso não significa que você não tenha que respeitar. Essa diversidade faz exatamente a democracia brasileira. Então, a manutenção dos símbolos, das imagens, nos órgãos públicos fica mantida. Realização de concurso público em horário especial por convicções religiosas. A administração pública tem que liberar, tem que conciliar, tem que realizar uma forma que não comprometa a isonomia e a impessoalidade do nosso concurso e é o direito de todos. Afinal de contas, a religião não pode impedir que você faça uma faculdade pública, a religião não pode impedir que você ocupe um cargo público. Por isso, o concurso e o vestibular, eles devem ser compatibilizados com essa crença religiosa, sem violar o princípio da isonomia. E a gente vai fechando essa história no que diz respeito às escolas. Essa também foi uma discussão levada ao Supremo Tribunal Federal, inclusive pelo Ministério Público Federal, a ADI 4439. E o Supremo diz, então, os ministros entenderam que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras pode acontecer, mas com natureza confessional. Ou seja, sem vincular a nenhuma religião. Foi, inclusive, questionado na oportunidade se o Estado não deveria fazer um material único, um padrão único de ensino, mas o entendimento é de que não é o ideal, porque a partir do momento que o Estado cria um padrão único, ele está defendendo uma regra, e o ideal é que ele não o faça. Nesse caso, na verdade, a democracia exige a tolerância, exige a diversidade, opiniões diferentes, e essa construção deve ser feita com as próprias religiões em parceria. O Estado cede o espaço, o Estado organiza a isonomia na apresentação dos cultos religiosos, das religiões, mas deve ser feito de forma confessional e igualitária para todas as religiões. Eu queria somente fechar lembrando que essa liberdade religiosa é uma garantia importante do texto constitucional? Sem dúvida, mas ela não é ilimitada. A liberdade de religião, ela pressupõe sempre o respeito à religião do outro. Se dada a religião pressupõe o esmagamento dos direitos individuais que compõem o sistema de garantias do texto constitucional. Desrespeitar essa garantia significa desrespeitar a própria Constituição Federal, mas ela tem que ser realizada dentro dos limites. O Estado laico, ele deve ser um árbitro que garante a todos o direito à liberdade. Esse é o papel do Estado laico. Não admitir que a bandeira de um se sobreponha à bandeira de outro. Que a convicção religiosa de um impeça a liberdade de religião, ou de cultura, ou de viver do outro. E esse é o papel do Estado laico. Conciliar todas essas liberdades dentro de um único Estado, respeitando a democracia, a tolerância e o respeito pelo outro. Muito obrigada a todos.